Alertamos, senhores vereadores, que se encontrem em outras dependências desta Casa para a abertura da sessão ordinária. Solicitamos ao vereador Haddock Negirão que proceda a chamar nominal dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira, presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Arlindo Mariano de Araújo Filho, ausente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campané. Bonifácio Campané, presente. Carlos Alberto Normanha, presente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira. Édipo Pereira, ausente. Edival Antônio dos Santos, presente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento. José Américo do Nascimento, ausente. Carlos Hernandes, presente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadame Kawata, presente. E Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Retificando, Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. O que é? Senhor presidente, vereador Tadame Kawata, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 5 vereadores, presentes, 14. Havendo nome legal para a abertura, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 26ª sessão ordinária do 4º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba. E de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda à leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Leitura da Palavra de Deus, na Epístola de João, primeira Epístola, no capítulo 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Amém. Agradecemos o vereador pastor Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Passamos ao grande expediente. Colocamos em conformidade com o artigo 147, letra A do Regimento Interno, em votação, a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente, sendo que não havendo nenhuma manifestação em contrário, será considerada aprovada. Comunicamos aos senhores vereadores que as indicações devidamente assinadas pelo autor e entregues à mesa diretora ficarão à disposição dos senhores vereadores para conhecimento até o final do grande expediente, após que serão consideradas aprovadas de acordo com o artigo 122 do Regimento Interno, com a nova redação dada pela Resolução 1238/97. Nós queremos anunciar a presença dos alunos do terceiro colegial
da Escola Estadual Dr. Clóvis de Arruda Campos, o Paraizão, da qual queremos agradecer a presença de todos. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura das correspondências recebidas do Executivo. Vigésima sexta sessão ordinária, 4/9 do ano 2000. Correspondências recebidas do Executivo. Primeiro, ofício respondendo indicações dos edis Bonifácio Campaner e Edival Antônio dos Santos. 2. Ofício respondendo requerimento do edil Antônio Edivaldo Costa e as indicações dos edis Bonifácio Campaner e Edival Antônio dos Santos. E terceiro e último, um ofício dando resposta ao requerimento do edil Arlindo Mariano de Araújo Filho. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à anotação das presenças dos vereadores Édipo Pereira e José Américo do Nascimento. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Correspondência recebida de diversos. Primeiro, do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 59.390,20 para os programas de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Segundo, da Câmara Municipal de Marília, enviando cópia do requerimento do vereador Mário Bulgarelli. E do Banespa, informando valores de crédito de IPI e royalties da Petrobras, a serem acreditados em 5/9 do ano 2000. Solicitamos ao senhor secretário que proceda a leituras dos projetos de lei do Executivo. Tá bom, Carlinhos? Senhor presidente, a Associação de Amigos do Autista, estabelecida na Rua Gandhi 901, em Araçatuba, presta relevantes serviços ao município na área educacional especial. A citada entidade pretende firmar parceria com o município com o fim de se partilharem responsabilidades em que este viria a assumir a manutenção de educadores habilitados e assessoria pedagógica, e aquela cederia local apropriado, mobiliário e procederia à regimentação de alunos em número justificável. Há interesse da administração na formalização da parceria proposta, considerando principalmente o fato de, primeiro, o município não dar atendimento a alunos com necessidades especiais na modalidade de autistas. Segundo, a Associação de Amigos dos Autistas, AMA, possuir sala de aula disponível e alunos em número justificável nesta situação. Terceiro, tais alunos não serão atendidos em escolas públicas filantrópicas, filantrópicas ou particulares. Quarto, o município ter o dever de dar atendimento ao ensino especial. Isto posto, justificado o interesse público na presente avença, submeto à apreciação desta Egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que autoriza a celebração de convênio com a Associação dos Amigos do Autista, objetivando a manutenção do atendimento educacional de crianças e adolescentes portadores de autismo pelo prazo de 5 anos. Professora Germínia Dulce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário se considera o presente projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, estou submetendo à apreciação desta Egrégia Câmara o incluso projeto de lei complementar que cria a taxa de vistoria sanitária, institui a tabela de serviços correspondente e define seus valores, incluindo-as no Código Tributário do município, a que se refere a Lei Complementar, número 50, de 18 de dezembro de 97, e dá outras providências.
A presente matéria se faz necessária para regulamentar a cobrança de taxa de vistoria sanitária pelo município. Antes do processo de municipalização de saúde, a referida taxa era cobrada pelo Estado e os serviços integravam a tabela B, cuja cópia segue anexa. Como é de conhecimento de todos, o município de Araçatuba assumiu a responsabilidade pela execução dos serviços especificados naquela tabela, em razão da municipalização da saúde. Deve-se enfatizar que não foi efetuado nenhum acréscimo naquela lista de serviços, nem nos seus valores. Houve naquela adaptação, pequena adaptação, na numeração e identificação dos itens, bem como a transformação dos valores em UFIRs, que é a forma adotada pelo atual Código. Por oportuno, neste mesmo expediente está sendo proposta a retificação da expressão executadas contidas no item 24º, a linha B da tabela 4 do presente Código, alterando-a para a expressão excetuadas, por erro de digitação à época da elaboração do correspondente projeto de lei. Professora Germínia Dolce Venturoli, prefeita municipal. Consultamos o plenário. Se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura dos projetos de lei do Legislativo. Projeto de lei. Denomina Arlindo Floriano de Oliveira a Rua B, localizada no Parque Baguaçu, com início na Rua Professor Jorge Correia e término na Rua Dr. Antônio Prudente. Ney Girão, vereador pelo PPB. Consultamos o plenário. Se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei. Denomina Maria Guerra Ricoboni a Estrada Municipal ART 479, que liga o bairro da Prata à divisa do município de Guararapes. Ney Girão, vereador pelo PPB. Consultamos o plenário. Se considera presente o projeto objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Moção. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura da moção apresentada. Moção. Considerando que as linhas aéreas a partir de Araçatuba são operadas por uma única empresa, a TAM, considerando que com o aumento do número de passageiros é necessário também aumentar o número de voos e estabelecer concorrência visando baratear o custo das passagens, considerando que atualmente Araçatuba não é tratada de acordo com o seu potencial pela TAM, que opera suas linhas com aviões de pequeno porte fretados pela empresa Pantanal, em substituição aos jatos que operavam outrora, considerando que tal medida está na contramão do progresso de Araçatuba, que apresentou um acréscimo de número de passageiros em torno de 22%, considerando que existe outra empresa interessada em concorrer com a TAM na exploração das linhas aéreas a partir de Araçatuba, submetemos à apreciação do plenário a presente moção de apoio à iniciativa de concessão a mais de uma empresa visando a exploração de linha aérea a partir de Araçatuba. Requeremos que a cópia de presente moção seja encaminhada ao senhor Dr. Mário Covas, governador do Estado, ao senhor Dr. Micael Paulo Zeitlin, secretário de Transporte do Estado de São Paulo, ao Dr. Milton Flávio, líder do governo na Câmara, ao diretor do DAESP, Departamento de Aviação do Estado de São Paulo, e ao diretor do DAC, Departamento de Aviação Civil, Jaime José da Silva, vereador pelo PSDB. Consultamos o plenário. Se considera presente moção objeto de deliberação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Oi?
Solicitamos ao senhor secretário que proceda na leitura de requerimento de diversos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que o senhor Oswaldo Luz Munarim desenvolve um excelente trabalho na ABB, como treinador de todas as categorias de futsal, considerando que o senhor Oswaldo ganhou grande experiência profissional ao longo desses anos devido aos vários títulos conquistados em campeonatos que participou, considerando que de sua vasta folha de conquista profissionais, podemos citar os títulos de campeão do Clube Atlético Ferroviário, do Esporte Clube Temaia, do Grêmio da Santa Casa, bicampeão pelo Troféu Piratininga, promovido pela Federação Paulista de Futebol de Salão, considerando que o senhor Oswaldo defendeu Araçatuba no Uruguai e Paraguai, onde venceu quadrangulares, considerando que como treinador de futebol de salão atuou na Ásia, categoria principal, sagrado campeão em 86, requeremos voto de aplauso ao senhor Oswaldo Luz Munarim pelos títulos conquistados ao longo de sua carreira e pelo excelente trabalho que desenvolve na ABB desde 1987, como treinador em todas as categorias de futsal. José Carlos Sanches Hernandes, vereador pelo PFL. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Considerando que vivemos em um mundo em cada vez mais tem atraído os jovens para o caminho das drogas. Considerando que apesar das adversidades, existem pessoas que lutam para que os jovens não adentrem nesse caminho, considerando que a música é um importante instrumento de evangelização, considerando que a música, juntamente com a palavra de Deus, tem livrado muitos jovens das drogas, requeremos voto de aplauso à banda Equilíbrio, pelo grande trabalho de evangelização que vem realizando em todo o município e região, e que deste nosso ato seja dado ciência aos homenageados e à Igreja Ágape, na rua Bandeirantes 561. Bonifácio Campaner, vereador pelo PDT. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que o senhor José Santos de Sá Filho é funcionário público municipal, exercendo atualmente o cargo de diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos de Araçatuba. Considerando seu significado de desempenho como engenheiro civil e diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, bem como pela maneira especial de atender a todos os munícipes, e especialmente as reivindicações dos representantes do Poder Legislativo, e queremos voto de aplauso ao senhor José Santos de Sá Filho. José Américo do Nascimento, vereador pelo PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a Lei 4599, de 1º de novembro de 95, suspende temporariamente as cobranças do asfalto executado pela Prodear, considerando que a senhora prefeita, em cumprimento ao disposto no despacho do meritíssimo senhor juiz de direito, corregedor do Serviço Anexo das Fazendas, Dr. Emerson Sumariva Júnior, em 3 de março de 99, informou em seu ofício que havia requerido o sobrestamento das execuções fiscais, objetivando a contribuição de melhoria. Considerando que, pelas informações recebidas, todas as cobranças judiciais foram suspensas, com exceção da relativa ao processo 243/98, movida pela Prefeitura contra a Norolar Comercial e Imobiliária Limitada, cujo imóvel pertence à senhora Marquides de Souza Martiliano, residente à rua Antônio Panzarini, número 105, no bairro Jardim Presidente. Considerando que, diante do auto de penhora e depósito apresentado em 1/7 do ano 2000, a senhora Marquides de Souza não restou outra saída,
a não ser o pagamento das custas e honorários advocatícios e o pagamento da dívida de forma parcelada. Já pagou, inclusive, a primeira parcela. Considerando que a medida tomada pelo Executivo Municipal deveria ter atingido a todos indistintamente e que a contribuinte em tela não apresenta condições financeiras para continuar saldando seus débitos, requeremos ouvir o plenário na forma regimental o seguinte, e que também seja oficiada a senhora prefeita e ao meritíssimo senhor Luiz Juiz, corregedor do Serviço Anexo das Fazendas, e o senhor promotor de justiça, doutor Albino Ferragini, no prazo legal, que informa esse legislativo o seguinte. Primeiro, a cobrança judicial referente ao serviço de asfaltamento executados pela Prodear não estão suspensos. 2. A cobrança hora efetuada não está incorreta. 3. É possível suspendê-la, bem como cancelar os pagamentos das parcelas objeto de acordo entre a Prefeitura e a senhora Marquides de Souza Martiliana. Antônio Carneiro da Silveira, vereador pelo PSB. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador autor Antônio Carneiro da Silveira. Senhor presidente, demais membros da mesa, companheiros dessa Casa de Leis, público aqui presente, principalmente os jovens estudantes do Colégio Paraisão, que estão aqui, que muito envaidece todo esse legislativo. Essa questão do asfalto, executado pela Prodear, em 1989 até 1992, já causou muito estrago aos contribuintes de Araçatuba. A princípio, receberam em sua rua uma pavimentação asfáltica, se é que nós podemos dar nome de asfalto àquela coisa que colocaram lá, que recebeu o cognome de Farofão do Elhão. Na verdade era bem isso. Virou uma farofa aquele asfalto, de péssima qualidade ainda. E mesmo assim o preço cobrado por esse asfalto, esse pseudo-asfalto, era um preço escorchante, muito acima da média que se poderia cobrar em qualquer asfalto realizado em todos os tempos aqui na cidade de Araçatuba. Diante desta situação, a Câmara Municipal organizou e constituiu aqui uma comissão especial de inquérito, que chegou a várias conclusões, entre elas que o asfalto era de fato de baixa qualidade, que o preço era muito alto e que as falcatruas realizadas pela Prodear eram evidentes. Esse relatório e essa SEI, que chegou mesmo a quebrar o sigilo bancário do presidente daquela companhia de capital misto, que era a Prodear, concluiu por várias irregularidades, atos até mesmo de improbidade administrativa e peculato. Tudo isso foi encaminhado ao Ministério Público de Araçatuba. Infelizmente, esses processos rolam até hoje, sem ter chegado a uma conclusão final.
E agora, ainda se cobra por aquele asfalto. Esse caso que nos referimos nesse requerimento, no Jardim Presidente, ele já teve, inclusive, aquela área recapeada. Um recapeamento que não foi efetuado dentro das normas técnicas, mas sanou-se em parte aquele problema do farofão. Acontece que esse recapeamento também foi feito com recursos a fundo perdido. E a cobrança que nos referimos nesse requerimento, ele se refere ainda àquele asfalto da Prodear. Acontece que uma lei, a Lei 4.599, de 1º de novembro de 1995, suspendeu temporariamente a cobrança desse asfalto até que ele fosse devidamente refeito, não recapeado, refeito, porque a base de sustentação desse asfalto não comportava nenhum tráfego naquele local. Mediante requerimento de nossa parte, encaminhado ao meritíssimo senhor juiz, corregedor do Serviço de Anexo das Fazendas, Dr. Emerson Sumariva Júnior, ao Ministério Público e à Prefeita Municipal, tivemos a informação que desde 1999, mais propriamente em junho de 1999, ela já teria tomado todas as providências para suspender todas as cobranças judiciais que estavam tramitando no fórum local por conta deste asfalto malfadado. Só que agora aparece, quase que um ano depois de que ela já havia tomada as medidas para a suspensão da cobrança, aparece essa cobrança judicial, inclusive com a emissão do auto de penhora e depósito de uma moradora que não tem como pagar, e já sabendo que existia essa lei, ela de repente chega, recebe em sua casa o auto de penhora e depósito. Não teve outra ação, senão, para não ter sua casa penhorada, poderia ter procurado um advogado para fazer aí, tomar as providências no que diz respeito a evitar a penhora pretendida, mas ela foi à prefeitura e simplesmente pediu o seu saldo devedor na dívida ativa, pediu o parcelamento, pagou as custas judiciais, os honorários advocatícios e parcelou sua dívida, com medo de perder sua casa. Ora, a prefeitura jamais poderia ter feito isso, a justiça também não deveria ter, ela deveria ter interrompido todos os processos, como está aqui descrito pelo próprio juiz corregedor, mas acredito eu que este processo escapou do controle, porque não temos conhecimentos de outro nesse caso, nesse período que nos referemos. Concede uma parte, vereador. Pois não, vereador Edival. Essa decisão aí é só com relação aos asfaltos feitos pela Prodear ou são Só os demais asfaltos? Não, só da Prodear no período de 89 a 92. Vossa Excelência tem um projeto que está sendo discutido nessa casa, que ele é mais abrangente, ele chega até 1996, se não me engano. 96. Eu acho também vai salvaguardar aí outros interesses de outras pessoas, né? É porque nesse caso também tem ações aí que são asfalto feito pela Prodear também. Não sei. Sim, mas caso... aqui nós temos aqui, inclusive, uma resposta da Prefeitura Municipal, que ela
estava suspendendo 1.118 execuções referentes à pavimentação asfáltica executada pela Prodear. E ela, então, determinou o sobrestamento de todas as execuções fiscais, objetivando a contribuição de melhoria. Que não está acontecendo, né? Acabou, Tá nesse havendo caso penhora aqui, toda mostra que alguma coisa ainda passou, desapercebido, acredito eu, e gostaria que assim fosse, e acabou, então, essa pessoa pela qual nós estamos intercedendo, acabou sendo aí prejudicada, porque está pagando parceladamente aquilo que ela nem pode fazer, e legalmente não deveria fazê-lo. Tá certo. Então, nós estamos encaminhando cópia desse ofício à senhora prefeita municipal, que toma as providências, ao juiz corregedor e ao Ministério Público também, que tomou conhecimento do fato. Que tem que suspender a cobrança, né? Já está, exatamente, e inclusive devolver o que ela pagou, né? Certo. Senhor presidente, é que nós tínhamos a informar a respeito deste requerimento. Muito obrigado. Não havendo nenhum vereador inscrito, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Takizo Hashimoto, ocorrido no último dia 31 de agosto, aos 91 anos de idade, considerando que o senhor Takizo Hashimoto deixa a esposa, a senhora Fumiko Hashimoto, e os filhos Ejison, Mitsuru, Tatsuo, Mitsuko, Goro, Delumi, Minato, Tsuyuko e Jorge. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Takizo Hashimoto. Tadami Kawata, vereador pelo PTB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer discutir, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Ediomar Ferreira da Silva, ocorrido no último dia 31 de agosto, aos 59 anos de idade, considerando que o senhor Ediomar deixa a esposa Sakiko Ferreira da Silva e os filhos Edilson Ediomar. Retificando o nome, a pessoa é Edionor Ferreira da Silva. E que o mesmo deixa a esposa Sakiko Ferreira da Silva e os filhos Edilson, Ediomar Júnior ou Edionor Júnior e Eliseide. Requeremos voto de pesar pelo falecimento do senhor Edionor Ferreira da Silva. Assinam os dois requerimentos os edis Tadami Kawata e o vereador Antônio Carneiro da Silveira. Tadami Kawata pelo PTB e Carneiro pelo PSB. O requerimento está em discussão. Ninguém quer se manifestar, o requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Encerramos assim o grande expediente e passamos ao pequeno expediente. Com a palavra, os seguintes vereadores que poderão falar por até 5 minutos ou ceder 5 minutos do seu tempo para outro vereador. Vereador Antônio Valdo Costa Dunga, vereador Antônio Arlindo Mariano de Araújo Filho e vereador Avelina Aparecido Rocha. Com a palavra, o vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Dispensa. Próximo vereador a fazer a palavra, o vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Cede 5 minutos do seu tempo para o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus caros colegas vereadores, ouvintes da Rádio Cultura de Araçatuba, público presente, e em especial os alunos da Escola Clóvis de Arruda Campos, mais conhecido como Paraizão, local onde me instrumentalizei para a vida, porque estudei no Paraizão, fiz o ginásio e o colégio no Paraizão e consegui ali auferir conhecimentos suficientes
para o ingresso em 2 faculdades, para passar pelo menos no vestibular em 2 faculdades. 11º lugar em Direito em Araçatuba, 48º lugar em Engenharia Civil em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só para você ter uma ideia da qualidade do ensino, então, que se fazia à época e que, acredito, ainda se faz hoje. O objetivo de vir à tribuna, senhor presidente, é exatamente com referência ao nosso público. Raro a gente poder contar com pessoas interessadas, críticas no plenário, para avaliar os trabalhos dos vereadores. Observar o comportamento de todos nós, tirar suas conclusões sobre o que cada um faz e o que cada um representa dentro do contexto dos trabalhos da Câmara Municipal. E eu gostaria de relembrar àqueles que não conhecem o procedimento, até para que vocês, alunos, e hoje assistindo, nos dando a honra de assistir a uma sessão da Câmara, dizer primeiro da importância, que é importantíssima essa participação do público, que cada vez afasta-se mais do processo político, como se a política fosse algo que causasse indiferença, e na realidade a política decide quase tudo na vida da gente, então é preciso que participemos, como vocês estão fazendo agora. É indispensável que estejam aqui sempre presentes, importantíssimo que acompanhem, para que possam avaliar. Mas eu gostaria de colocar para vocês, de uma forma razoavelmente didática, como é que funciona a casa, para que vocês possam avaliar com racionalidade, com mais critério, como é o funcionamento aqui. Primeiro, nós temos algum tempo que se destina ao que é chamado de grande expediente. Para que é que serve esse grande expediente? Vai se ler requerimentos, votos de pesar, requerimentos para isso, para aquilo, moções de aplauso, como foi colocadas ali, ou de apoio. São todas matérias de somenos importância. Imaginem vocês, por exemplo, colocar em votação um voto de pesar para uma família. Morreu determinada pessoa da família, o vereador que apresenta o projeto tem alguma ligação com essa família e apresenta um requerimento para homenagear esse cidadão. Imagine vocês se a mesa fosse colher de cada um dos vereadores o voto de aprovação. Então coloque em votação um requerimento de voto de aplauso. E aí fizesse a leitura. Vereador fulano de tal, sim ou não? Vereador fulano de tal, sim ou não? Imaginem que a sessão terminaria a 1h da manhã sem nenhuma necessidade objetiva. Sem nenhuma necessidade objetiva. Daí por quê? Um requerimento de pesar, dificilmente alguém vai ser contra um voto de pesar para uma família de um falecido, que é a maioria dos procedimentos que estão sendo lidos aqui agora. Daí por que se diz assim, quem for favorável permaneça como estão, e aqueles que forem contrários que se manifestem. Esse é um procedimento básico da casa para agilizar os trabalhos, racionalizar, não desperdiçar tempo. Imagine vocês sentados aí até 1h da manhã, escutando votar, vereador por vereador, todos os requerimentos que derem entrada aqui. Aquele vereador que não concordar com algum requerimento, basta levantar a mão e o presidente então coloca em votação ou em discussão. Esse é para racionalizar, é o grande expediente. Depois nós temos um outro momento, que pode durar até 45 minutos, e que é esse que está acontecendo agora. Chama-se pequeno expediente. Durante esse tempo, 3 vereadores podem subir aqui à tribuna, e sempre pela ordem alfabética, sobe aqui à tribuna para falar de assuntos livres, qualquer assunto do seu interesse. Naturalmente, interesse da comunidade. É o que nós estamos fazendo aqui agora, usando esse tempo. Como o vereador Edivaldo dispensou, e o vereador Arlindo não tem hoje um assunto para se comentar, ele cede 5 minutos do tempo dele para que eu possa fazer aqui essa explicação de como funciona. Mas pode falar 3 vereadores, com tempo de limite de 15 minutos cada um, então, mais 45 minutos, nós encerramos o que se chama pequeno expediente. A partir daí, é que entra em votação os projetos propriamente dito. A ordem do dia. A ordem do dia são todos os projetos, que alguns receberam aí, que estão aí na pauta, e que vão ser votados agora. Também alguns desses projetos, vocês vão observar que o presidente vai dizer assim, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, porque são projetos de somenos importância e que podem ser aprovados por maioria simples.
Aqueles projetos mais complexos, que exigem uma apreciação mais efetiva, esses projetos são colocados em votação, um a um, vereador por vereador, para se aferir qual é a posição de cada um. Quando se houver interesse em definir qual é a posição do vereador sobre determinado projeto, basta que qualquer um dos vereadores levante a mão e peça para se conferir a votação. Eram essas as considerações que eu queria fazer, senhor presidente, a título de esclarecimento para a plateia. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Abelina Partido Rocha, que cede 5 minutos do seu tempo para o vereador Edipo Pereira. Senhor presidente, senhores vereadores, alunos do Paraisão, que me conhecem pelas dezenas de vezes que nós lá estivemos, acredito, não sei se alguns de vocês se lembram de mim, colaborando graciosamente com meu som nas quermesses promovidas lá pelo Paraisão. Eu, com muita honra, sempre colaborei com a Escola Paraisão, isso já há muitos anos. Inclusive, neste ano, colaboramos também. É uma grande honra para a gente tê-los aqui acompanhando a sessão ordinária desta segunda-feira. Apenas complementando as explicações sábias, inteligentes do vereador Jaime José da Silva, semana passada nós tivemos também aqui alguns alunos, não me lembro qual escola que era, a mesma escola, e a pergunta mais insistente, mais curiosa que faziam sobre o salário de vereador. Eu gostaria que vocês mentalizassem. A plateia não pode se expressar aqui nessa Casa de Leis, por ordem do regimento, mas eu gostaria que vocês mentalizassem quanto vocês acham que é o salário de um vereador. Mentalizaram? Estão mentalizando? Mais ou menos, na opinião de vocês, quanto ganha um vereador? Eu vou dizer o salário líquido, para matar a curiosidade de vocês de uma hora para outra, para evitar depois, inclusive, eu não ligo, aliás, eu recebo o salário aí, eu tive que perguntar para o presidente da casa qual é o nosso salário efetivamente. Com toda a sinceridade, o presidente testemunhou, quanto está ganhando o vereador hoje? Uma importância exata. O salário de um vereador hoje, mentalizaram todos vocês? Líquido, R$ 2.800. Não, eu gostaria de saber quem é que mentalizou um valor muito mais alto agora. Porque é o que dizem, a maioria. Eu tive uma experiência. Não, vocês podem, nós estamos aqui para jogar limpo com vocês. Nós estamos aqui para mentir. Onde eu estava no estabelecimento comercial, e lá estava um indivíduo xingando a Câmara de Vereadores para todos os cantos, dizendo que vereador ganha uma fortuna. Não é um mau salário não, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. É um excelente salário. Mas lembram-se vocês que ser vereador não é apenas salário não, tem um ônus também. E nós não trabalhamos só uma vez por semana não. Não é só na segunda-feira não. Então esse cidadão, é bom vocês participarem. Esse cidadão dizia que o vereador ganha uma fortuna. Eu era vereador, isso na outra legislatura, eu estava com o meu cheque no bolso. Estava com o meu cheque. Esse cidadão dizendo para todo mundo que o vereador ganhava uma fortuna. Por isso que eu estou abrindo o jogo com vocês. Eu falei, cidadão, por gentileza, o senhor está dizendo que o vereador ganha uma fortuna? Quanto é que ganha um vereador? Foi a hora que eu botei na parede. Ele não sabia quanto é que ganhar um vereador. Mas como é que o senhor está dizendo que o vereador ganha uma fortuna, se o senhor não sabe o quanto ganha? Daí ele falou, coisa assim hoje, em números de hoje, 6, 7 mil reais por mês. E o nosso salário seria isso. Que nós ganhamos, que volto a dizer, não é um mau salário, mas o vereador tem um ônus de ser um homem público. A gente gasta muito também. Não, vocês podem achar até estranho
eu estar discutindo esse assunto, mas estou sendo claro, estou mostrando a vocês a nossa cara. A cara do vereador. Todos nós ganhamos isso aqui. Estou tornando público, porque o salário do vereador não pode ser um segredo de Estado. Agora, vocês julguem se é alto o salário, se é baixo o salário, ou se é o ideal. Eu apenas estou colocando a verdade para os senhores. E quero sinceramente parabenizá-los pela presença aqui, que vocês possam levar uma boa imagem do Poder Legislativo para a sala de aula. Espero o ano que vem estar novamente, independente de ser vereador ou não, como já colaborei outras vezes, fazendo novamente aquela deliciosa quermesse lá no nosso querido Paraisão. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. E assim encerramos o pequeno expediente desta sessão, passamos à ordem do dia. A ordem do dia da 26ª sessão ordinária. Primeiro item. Discussão única do veto total ao autógrafo 088/2000, PL 061/2000, de autoria do Executivo Municipal. Proíbe a apresentação de circos com animais ferozes no município. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanho o parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa de Leis. Decisão da comissão pela legalidade do veto. E ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E opinaram pela legalidade do veto com os fundamentos apresentados pelo relator, os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O veto está em discussão. Com a palavra, o vereador Édipo Pereira. Vou ser bem rápido, senhor presidente, senhores vereadores. Eu não vou usar os 15 minutos a que tem direito para discutir esse veto. Para que vocês saibam, a prefeita vetou um projeto meu que proibia a apresentação de circos com animais ferozes no município. Alega ser o meu projeto inconstitucional. É aquela velha história. Aquela velha história. Primeiro espera-se, às vezes, está se aguardando que alguma criança nossa, que algum ser humano, que algum indivíduo seja comido por um leão, por uma onça, ou seja lá o que for, para depois se pensar em se fazer alguma coisa. É como o meu projeto que proíbe soltar pipas e papagaios na zona urbana do município. Agora parece que o pessoal está apertando um pouquinho mais o cerco. Mas graças a Deus, graças à minha lei, e disso eu tenho orgulho, até agora em Araçatuba não se lamentou ainda uma vítima fatal dos acidentes com linhas de papagaio. Não é linha com cerol, não. Eu costumo comparar a linha com cerol a uma faca afiada e a linha sem cerol a uma faca cega. As duas matam. E hoje as linhas, independente de ter cerol, são bastante resistentes e elas realmente machucam. Estou vendo alguns rapazes aí botando a mão na garganta. Certamente tem algum aqui que já sentiu uma linha de papagaio enroscando na garganta. Espero que não, porque a experiência deve ser bastante amarga. Então, a questão dos animais ferozes. Nós vimos isso acontecer em um outro estado. E, é claro, nos causou uma preocupação. Por que eu vou esperar? Principalmente quando se sabe que esses animais do circo são maltratados. São maltratados para fazer o que faz. Às vezes cutucados em certas feridas para reagir. E a partir do momento que eles reagem e obedecem, aí vem... Vocês já perceberam que o domador dá aquele açuquinha para o animal quando ele obedece? A minha intenção é boa. A minha intenção é válida.
É como o projeto das linhas, né? Houve resistência. Hoje, acredito que até os próprios companheiros que votaram contra, que o projeto passou raspando, até hoje reconhecem que realmente a cidade já não comporta mais esse tipo de coisa. Para que animais ferozes? Para que circo com leões? Já passou essa época. Já passou esse tempo. Nós já não podemos mais conviver com esse tipo de coisa. Nós não podemos deixar o nosso filho ir ao circo correndo o risco de um animal desse escapar e avançar contra uma criança. É aquele negócio. Enquanto alguém não é atingido por este ou por aquele fato, como no caso da pena de morte. Um dia eu participei de um debate na televisão, fui colocado numa tremenda fria, porque me chamaram no dia do debate, debater pena de morte. Eu sou favorável à pena de morte, porque quem não é favorável à pena de morte é porque nunca viu uma irmã, uma filha estuprada por um vagabundo. Eu falei isso para um juiz que debateu comigo naquela ocasião. Professor, já teve uma filha estuprada e morta? Aí o cara vira onça. A partir do momento que ele é vítima de um mal maior, acabou o fato de ser cristão, acabou o fato de ser contra, acabou o fato de se acreditar na Bíblia, que diz, né, que só Deus pode, não sei se diz isso na Bíblia, que só Deus pode tirar a vida. Não sei se está, o texto está na Bíblia isso aí. Eu não li a Bíblia ainda toda. Ué, quem que leu a Bíblia aqui? Eu acredito que nem todos leram a Bíblia na sua íntegra. Eu gostaria de ter lido a Bíblia. Ele é pastor. Ele tem a obrigação de ler a Bíblia. Eu procuro cumprir o que está escrito na Bíblia. Pelo menos as partes principais da Bíblia. Eu não nego isso. Qual o problema? É crime nunca ter lido a Bíblia? Então eu acredito que 90% dos que estão aqui são criminosos. Ué, mas quem que leu a Bíblia? Mas não estamos discutindo isso aqui. Mas dizem que só Deus pode tirar a vida. Só Deus pode tirar a vida. Agora, diante de certas ocasiões, realmente eu sou favorável à pena de morte. E lamento muito a prefeita ter vetado o meu projeto e espero que os companheiros derrubem este veto nesta sessão de hoje. Eram essas minhas palavras. Sou presidente, senhores vereadores. Não havendo nenhum vereador inscrito, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do veto total ao autógrafo 088/2000. Quórum qualificado, maioria absoluta, 10 votos para rejeitar o veto. Vamos então para a votação. Antônio Carneiro da Silveira. Rejeita o veto. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Ardindo Mariano de Araújo Filho. Rejeita o veto. Avenida Aparecido Rocha. Rejeita o veto. Bonifácio Campané. Rejeita o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha. Ausente. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Rejeita o veto. Edivaldo Antônio dos Santos. Rejeita o veto. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Mantém o veto. José Américo do Nascimento. Rejeita o veto. Carlos Hernandes. Rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Nelson Reis Alves. Mantém o veto. Ney Giron. Rejeita o veto. Tadami Kawata. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Mantém o veto.
Senhor presidente, o resultado desta votação: votaram rejeitando o veto 12 vereadores. Mantendo o veto, 4 vereadores. E estão ausentes 3 vereadores. Fica rejeitado o veto total ao autógrafo 088/2000, PL 061/2000, de autoria do Executivo Municipal. Onde está o veto? Segundo item, discussão única do veto total ao autógrafo 092/2000, PL 077/2000, de autoria do Executivo Municipal. Institui o Dia Municipal da Cultura, do Esporte e da Paz e adota a bandeira da paz no município. A Comissão de Justiça exala parecer pela legalidade do veto. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Foi designado a Cavazana, é isso, né? Por ser projeto do vereador Jaime Zé da Silva, os vereadores que deram parecer são os seguintes: Clemente Cavazana, Nelson Reis Alves e Arlindo Mariano de Araújo Filho. Do vereador Clemente Cavazana: acompanha o parecer do assessor jurídico desta casa, opinando pela manutenção do veto. Do vereador Nelson Reis Alves: acompanha o parecer acima descrito. E também do vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho: acompanha o parecer da assessoria jurídica. O veto está em discussão. Com a palavra o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Cultura. O projeto de lei visa estabelecer um dia para o culto à paz. É mais uma contribuição do Legislativo às atividades nesse sentido. Várias ONGs se manifestaram favoravelmente e foi em função do interesse dessas organizações não governamentais que nós apresentamos o projeto. Aliás, nos moldes já apresentados em várias outras cidades, aprovados e já em vigor. O principal argumento da assessoria jurídica, tanto do Executivo como do Legislativo, é que o projeto acrescenta despesa. Eu não entendi e não encontrei onde a despesa no projeto. Não acrescenta despesa e não se trata de matéria administrativa, como pretende quem argumentou nesse sentido. A se estender o conceito de administrativo a todos os atos praticados pela casa, até mesmo um requerimento que dá entrada aqui na casa também é administrativo, no sentido de administrar. O que acontece é que, neste caso, cabe sim ao Legislativo instituir datas comemorativas. Não entendi onde a infringência da lei orgânica ou da Constituição Federal. Andou mal o departamento jurídico da Prefeitura e o departamento jurídico da Casa. Razão por quê? Solicito aos colegas que rejeitem o veto da senhora prefeita por inadequado e ilegal. Eram essas considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, o veto está em votação. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do veto. Quórum qualificado, maioria absoluta, 10 votos para rejeitar o veto. Vamos então à votação. Antônio Carneiro da Silveira, rejeita o veto. Antônio Divaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, rejeita o veto. Avelino Aparecido Rocha, rejeita o veto. Bonifácio Campané, rejeita o veto. Carlos Alberto de Almeida Normanha, ausente. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, rejeita o veto. Edival Antônio Santos, rejeita o veto. Hélio Corrêa, ausente. Jaime José da Silva, rejeita o veto. José Américo do Nascimento, rejeita o veto. Carlos Hernandes, rejeita o veto. Mário Aparecido Pavan, Birubiru, rejeita o veto. Mário Mardegan, rejeita o veto. Nelson Reis Alves,
Mantém o veto. Ney Giron. Rejeita o veto. Tadami Kawata. Rejeito o veto. Rejeita o veto. Valério Cambuí. Mantém o veto. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Rejeita o veto. Mário Mardegan. Mantém o veto. Ok. O resultado dessa votação, senhor presidente, votaram rejeitando o veto 14 vereadores. Mantiveram o veto 2 vereadores e não estão presentes 3 vereadores. Fica rejeitado o veto total autógrafo 092/2000 PL 077/2000 de autoria executiva municipal. Institui o Dia Municipal da Cultura, do Esporte e da Paz e adota a bandeira da paz do município. Terceiro item. Segunda discussão do projeto de lei 119/2000 de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Suspende as cobranças relativas ao serviço de guias e sarjetas de pavimentação asfáltica realizado no período de 1990 a 1996 no município e dá outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, na 25ª sessão ordinária realizada em 28 de agosto. O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador autor Edivaldo Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e alunos do Colégio Paraisão. Eu propus esse projeto com o objetivo de tentar amenizar a situação de várias pessoas que estão em débito com asfalto e guia de sarjeta no município de Araçatuba. Ocorre que os asfaltos feitos em Araçatuba no ano de entre 90 a 96, para quem não conseguiu pagar, os moradores que não conseguiram pagar esse asfalto, os valores ficaram muito exorbitantes. Eu proponho aqui nesse projeto a suspensão das ações fiscal ajuizada que a prefeitura está entrando contra esses moradores. Nós temos casos de determinados conjuntos habitacionais de casas que o preço do asfalto cobrado chega até R$ 7.500, quando na realidade os valores dessas casas, quando o morador for tentar vender ou passar para frente, não passaria de um valor de R$ 5.000. O que nós estamos propondo aqui é que a prefeita adeque esses preços nos valores de hoje. Em vez de cobrar esses valores que estão sendo cobrados, R$ 4.500, R$ 5.000, R$ 5.000, R$ 6.000, que se cobre o valor do asfalto nos preços de hoje, que seria em torno de R$ 500 a R$ 700, dependendo do caso. Peço o apoio dos meus caros colegas para que aprovem esse projeto, que já foi aprovado em primeira discussão e que consigamos aprovar agora em segunda discussão. Isso é o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Não havendo vereador inscrito, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em segunda discussão o projeto de lei 119/2000 de autoria do vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Suspende as cobranças relativas ao serviço de guias e sarjetas e de pavimentação asfáltica realizado no período de 1990 a 1996 no município e dá outras providências. Quarto item.
Discussão única do projeto de lei 116/2000, de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos. Denomina Afonso Firmino de Oliveira, a Rua B, localizada no loteamento anexo ao bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos redacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. É ao meu parecer, Jaime José da Silva. E opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto englobou. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Fica aprovado em discussão única o projeto de lei 116/2000, de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos. Denomina Afonso Firmino de Oliveira, a Rua B, localizada no loteamento anexo ao bairro Vicente Grosso, de propriedade do município. Quinto item. Discussão única do projeto de lei 138/2000, de autoria do vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Denomina radialista Luiz Carlos Rister, o camelódromo, localizado na rua 15 de novembro. A Comissão de Justiça dará parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. O projeto de lei é legal, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacionais, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E opinaram pela legalidade os edis Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. O projeto está em discussão. Ninguém quer discutir, o projeto está em votação. Em votação, o projeto englobou. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei 138/2000, de autoria do vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Denomina radialista Luiz Carlos Rister, o camelódromo. Localizado na rua 15 de novembro. Sexto item. Discussão única do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 114/2000, de autoria do vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Concede desconto no pagamento do IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, aos proprietários de imóveis localizados em vias de locadores públicos, onde são realizadas feiras livres. A Comissão de Justiça dará parecer pela ilegalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanhe o parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa de Leis. Decisão da comissão pela ilegalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva. E acompanha o parecer do relator, os edis Clemente Cavazano e Nelson Reis Alves. O parecer contrário está em discussão. Ninguém quer discutir, o parecer está em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao parecer contrário permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Antônio Valdo Costa Dunga. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para a votação do parecer contrário. Os que disserem sim estarão ratificando o parecer contrário. Os que disserem não, automaticamente estarão rejeitando o parecer contrário. Vamos então à votação. Antônio Carneiro da Silveira? Não. Rejeita o parecer contrário. Antônio Edivaldo Costa Dunga? Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Não. Avelino Aparecido Rocha? Não. Bonifácio Campané? Não. Carlos Alberto de Almeida Normanha? Ausente. Clemente Cavazana? Ausente. Édipo Pereira? Não. Edival Antônio dos Santos? Não. Hélio Correia? Ausente. Jaime José da Silva? Sim. José Américo do Nascimento? Não. Carlos Hernandes? Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru? Não. Mário Mardegan? Não. Nelson Reis Alves?
Ausente. Ney Giron? Não. Valério Cambuí? Não. Senhor presidente, o resultado desta votação: rejeitaram o parecer contrário 13 vereadores, aprovaram o parecer contrário 1 vereador e ausente estão 4 vereadores. Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o projeto seguirá sua tramitação normal. Sétimo item. Discussão única do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 120/2000, de autoria do vereador Antônio Evaldo Costa Dunga. Institui o regime de condomínio no espaço onde está instalado o camelódromo municipal. A Comissão de Justiça está a parecer pela ilegalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanhe o parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa de Leis. Decisão da comissão pela ilegalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E acompanhar o parecer do relator, os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O parecer contrário está em discussão. Ninguém quer discutir, o parecer está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação de votação requerida pelo vereador Antônio Evaldo Costa Dunga. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para verificação de votação. Vamos à votação. Antônio Carneiro da Silveira? Não. Antônio Edivaldo Costa Dunga? Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho? Não. Avelino Aparecido Rocha? Não. Bonifácio Campané? Não. Carlos Alberto de Abedo Normanha? Ausente. Clemente Cavazana? Ausente. Édipo Pereira? Não. Edival Antônio dos Santos? Não. Hélio Corrêa? Ausente. Jaime José da Silva? Sim. José Américo do Nascimento? Não. Carlos Hernandes? Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru? Não. Mário Mardegan? Não. Nelson Reis Alves? Ausente. Ney Giron? Não. Valério Cambuí? Não. Senhor presidente, o resultado desta votação: votaram rejeitando o parecer contrário 13 vereadores, aprovaram o parecer contrário 1 vereador, ou aprovou o parecer contrário 1 vereador. Estão ausentes 4 vereadores. Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o projeto seguirá sua tramitação normal. Oitavo item. Discussão única do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 122/2000, de autoria do vereador Antônio Evaldo Costa Dunga. Revoga o inciso 7º do artigo 16 da Lei Municipal 5.789, de 4 de julho de 2000. A Comissão de Justiça exara parecer pela ilegalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário Avelino Aparecido Rocha que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanhe o parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa de Leis. Decisão da comissão pela ilegalidade do projeto de lei. Ao meu parecer, Jaime José da Silva, relator, que foi acompanhado pelo parecer dos edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O parecer contrário está em discussão. Ninguém quer discutir, o parecer está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação e votação requerida pelo vereador Antônio Evaldo Costa Dunga.
Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda a chamada nominal para verificação de votação. Vamos à votação. Antônio Carneiro da Silveira, não. Antônio Edivaldo Costa Dunga, não. Arlindo Mariano de Araújo Filho, não. Avenida Aparecido Rocha, Não. não. Bonifácio Campané, não. Carlos Alberto de Abedo Dormanha, ausente. Clemente Cavazana, ausente. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos, não. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes, não. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, não. Valério Cambuí, não. 13 vereadores votaram rejeitando o parecer contrário. Um vereador aprova o parecer contrário. E 4 vereadores estão ausentes. Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o projeto constará da pauta da ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nono item. Discussão do parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 131/2000 de autoria do vereador Edival Antônio dos Santos. Altera o dispositivo da lei municipal 5.789 de 4 de julho de 2000. A Comissão de Justiça dá parecer pela ilegalidade do parecer do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusão do relator. Acompanhe o parecer exarado pelo Departamento Jurídico desta Casa de Leis. Decisão da comissão pela ilegalidade do projeto de lei. É o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. E acompanha o parecer do relator, os edis Clemente Cavazana e Nelson Reis Alves. O parecer contrário está em discussão. Pela ordem do vereador Jaime José da Silva. Com a palavra, o vereador Jaime José da Silva. Senhor presidente, caros colegas vereadores, público presente e ouvintes da cultura. Achei oportuno discutir o último item da pauta, até por uma questão de esclarecimento novamente ao público, para que fique claro o que está sendo discutido agora. Esses últimos projetos, desde o 6º até o 9º, receberam um parecer contrário do Departamento Jurídico. O que significa? O vereador apresentou o projeto, os advogados que trabalham para a Câmara Municipal examinaram o projeto e encontraram nestes projetos ilegalidades. São contrários à Constituição, ou são contrários ao regimento, são contrários à lei orgânica do município, tem alguma irregularidade legal no projeto. Em função disso, o Departamento Jurídico justificou que esse projeto não poderia tramitar, ou seja, não poderia virar lei, porque é ilegal, está contra a Constituição. A Comissão de Justiça da Casa, evidentemente, quando isso é oportuno, quando é clara essa explicação do jurídico, acompanha esse parecer do jurídico e tenta barrar o projeto antes que se acarrete mais despesas para a população. Barra o projeto, vai para o arquivo, morreu, porque ele é ilegal, vai ser vetado pela prefeita. O que é que vai acontecer? Vai voltar aqui para derrubar o veto da prefeita, que é essa votação que vocês viram agora há pouco. Derruba-se o veto, a prefeita entra com ação de inconstitucionalidade, porque realmente há ilegalidade. E lá vai mais despesas jurídicas com advogado, etc., para defender e para que o ordenamento jurídico fique perfeito. Particularmente, tenho me abstido de ingressar com o projeto nessas condições. Mas é o plenário soberano, inclusive para dizer que a ilegalidade é legal. É contraditório, mas é o sistema democrático que propicia o posicionamento de cada um nessas questões. Eu senti a necessidade de vir à tribuna até para justificar. Por que voto sim? Para me manter sempre coerente com aquilo que a gente fez no início. Se eu examinei o projeto e encontrei ilegalidades no projeto, eu não posso depois acompanhar, ainda que seja a votação
quase que unânime a favor do projeto ilegal, eu não posso votar a favor da ilegalidade. Sou obrigado a votar contra por uma questão de coerência, porque quando eu disse sim, eu estava a favor do parecer contrário. Eram essas as considerações que eu queria fazer, senhor presidente. Próximo vereador a fazer a palavra, vereador Edival Antônio dos Santos. Pela ordem, senhor presidente. Reserve meu tempo, se tiver. Vossa Excelência reserva 2 minutos. Próximo vereador a fazer a palavra, vereador Edival Antônio dos Santos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Esse projeto acontece o seguinte, que a Comissão de Justiça, a Assessoria Jurídica da Casa, deu um parecer contrário a esse projeto. Acontece que nós, de posse de um parecer da 7ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, encaminhada ao presidente dessa casa, datada de 15 de setembro de 1999, nesse parecer diz o seguinte: vou ler uma conclusão apenas aqui. Concluímos que o serviço individual de passageiro não se caracteriza como uma atividade pública, mas sim como uma atividade essencialmente privada. E sendo uma atividade privada, nos termos do artigo 174 da Constituição Federal, deve unicamente ser regulamentado pelo município. Porém, repetimos, a falta dessa regulamentação não pode se impedir o exercício da livre atividade desse transporte. Quer dizer, é um transporte individual e não é, segundo o parecer desse pessoal da Consulex, o serviço é um serviço individual. Então, entendo que nós não poderíamos ter, do Departamento Jurídico dessa casa, um parecer contrário. A CEPAM também, que é a Fundação Prefeito Faria Lima, também deu um parecer considerando que o serviço individual de passageiro não é um serviço público, e sim um serviço individual privado. Assim, aqui conclui o seguinte, o parecer da CEPAM, que nós não podemos, a Câmara de Vereadores, o Legislativo, não pode alterar alguns artigos da lei, como, por exemplo, o artigo 1º, que cria a lei, o artigo 10º, o artigo 14º, mas os demais artigos que estão regulamentando, eles poderão ser modificados. Nós só não poderemos modificar ou criar despesas, secretaria ou criar órgão próprio para esse serviço. Portanto, as modificações que estão sendo propostas não está se criando nada disso. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Reserve meu tempo. Vossa Excelência reserva 1 minuto. Próximo vereador a fazer a palavra, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Senhor presidente, colegas vereadores e público presente, a minha vinda à tribuna é bastante rápida e mais a título de esclarecimento. Foi dito aqui que o plenário é soberano para ser contrário aos pareceres, tanto da Comissão de Justiça, quanto do Serviço de Assessoria Jurídica da Casa. E isso é uma coisa extremamente democrática e não poderia ser diferente, mesmo porque são apenas pareceres, são apenas opiniões, são apenas ideias da forma como aquelas pessoas interpretam aquele projeto. O fato do plenário ser soberano
e poder ser realmente contrário a isso, não obrigatoriamente significa que o plenário esteja errado, porque quem vai decidir se esse parecer está correto ou não é a Justiça. E quem define isso são os juízes. Os pareceres de legalidade ou de ilegalidade são meras opiniões de quem está ali analisando. Então, hoje, o plenário dessa casa foi contrário a vários pareceres, porque entendeu de forma soberana que aquelas opiniões não estavam de acordo com as suas opiniões. E isso eu entendo que é justo e legal, mesmo porque não significa que porque o corpo jurídico da Prefeitura e até da Câmara Municipal, ou então dos membros da Comissão de Justiça entendem que aquilo é ilegal, que aquilo seja ilegal. Muitas vezes pode ser legal e quem vai definir isso são os tribunais. Eu vim apenas a título de ilustração para que vocês entendam que o plenário não está aqui também votando coisas ilegais e sendo contrário por ser contrário. Cada um tem a sua opinião e é simplesmente uma das partes de um processo democrático. Basicamente era isso que eu queria dizer e agradeço a atenção de todos e reservo o meu tempo se for preciso. Vossa Excelência reserva 3 minutos. Vereador. Vereadores com reserva de tempo, o vereador Jaime José da Silva, 2 minutos. Jamais contestaria o sistema democrático posto. Nós não temos uma solução viável para evitar esta contradição. Mas realmente a casa vota, sim, coisas ilegais. E não é nem a questão do tribunal decidir ou não. A casa vota ilegal, sabe que é ilegal, mas vota. Mantém o veto, sabendo que o veto é legal, que é preciso vetar, mas vota. Como, por exemplo, alguém duvida aqui que a lei complementar, número 101/2000, recentemente votada, admite redução de imposto? Alguém admite, em sã consciência, que essa lei ainda permite que o vereador entre com um projeto concedendo isenção de impostos? Isso é claro em qualquer tribunal, em qualquer consciência. Acontece que, politicamente, se entende que o vereador deve. Então, se entra com o projeto. Aliás, o projeto já vem, desde o nascedouro, com defeitos. Por quê? Porque ele apresenta isenção de imposto e a lei é clara. A Constituição Federal nos proíbe de legislar, de fazer leis sobre determinadas coisas. Como, por exemplo, dizer que o cidadão não vai pagar imposto em tais ou quais circunstâncias, se não houver um estudo do impacto financeiro desse perdão, para que não ocorra uma paralisação até do poder público. Se fosse conceder aqui, olha, se fosse conceder aqui todos as isenções de impostos dadas, não teria dinheiro nem para limpar a rua, nem para catar o lixo. Então, realmente, há situações em que o plenário é contraditório, vota pela ilegalidade, vota contra a lei e faz da ilegalidade legalidade. Isso é ponto pacífico. Vereador com reserva de tempo, vereador Divaldo Antônio dos Santos. 1 minuto. Só para questão de orientação. Essa lei de responsabilidade fiscal, eu acho que só vale para Araçatuba. Recentemente, após a publicação dessa lei, o governo do estado deu uma isenção das multas, juros e correções monetárias para os empresários que devem ICMS. O nosso presidente da República, através da medida provisória da semana passada, 8.884, através de uma medida provisória, ele simplesmente anistiou os donos de postos de gasolina. Uma história mais recente que aconteceu na semana passada também. Os deputados e senadores se auto-anistiaram das multas que eles deviam para a União. Então, isso tudo é perda de receita. Eu acho que é o seguinte, se eles podem, por que Araçatuba não pode? Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente.
Próximo vereador que abre o tempo, vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho, 3 minutos. Volto à tribuna porque acho que esclarecimentos são muito importantes, mesmo porque o plenário está bastante cheio de pessoas ávidas por informação. Com relação aos aspectos de legalidade ou de ilegalidade, as coisas não são tão complexas assim, mas é bastante importante frisar que, com relação principalmente a imposto, e me assusta até as observações que foram feitas aqui anteriormente, as matérias tributárias são de natureza concorrente. Tanto o legislativo quanto o executivo podem elaborar leis nesse sentido. Então, eu discordo totalmente do que aqui foi dito, no sentido que os vereadores não podem mexer no imposto. Podem sim, podem opinar, podem tentar mexer, conceder descontos, e isso é legal, está embasado na legalidade. E, principalmente, aqui em Araçatuba, onde o imposto cobrado é um absurdo bastante grande, e eu tenho bastante liberdade para falar a respeito disso, porque ingressei com ação na justiça com vários contribuintes e ganhamos a ação em função desses absurdos que são cobrados em Araçatuba. Infelizmente, isso está em outras instâncias, e como eu disse, quem vai julgar isso são os juízes, mas nós já ganhamos em primeira instância. Então, matéria tributária é de natureza concorrente, e volto a frisar, essa casa tem competência para dizer se é legal ou não legal, as opiniões que são esses pareceres emitidos pelas comissões, tanto de justiça quanto pela assessoria da casa. O que acontece muitas vezes, e também a título de informação, é que às vezes não é interessante para a prefeita municipal algumas alterações que a Câmara tenta promover. E por conta disso, os vereadores da bancada da senhora prefeita se manifestam contrário. E aí as coisas continuam a se desenvolver, então, de veto, e volta veto, e rejeita, não rejeita. Mas aí já é, como eu disse de novo, um processo democrático, onde entra em questão, principalmente, a liberdade de cada vereador dessa casa. Muito obrigado. Encerrada a discussão, o parecer contrário está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Verificação e votação requer pelo vereador Antônio Ivaldo Costa Dunga. Solicitamos ao senhor secretário Carlos Hernandes que proceda chamada nominal para a verificação de votação. Vamos então à votação. Antônio Carneiro da Silveira. Não. Antônio Ivaldo Costa Dunga. Não. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Não. Avenida Aparecido Rocha. Ausente. Bonifácio Campané. Não. Carlos Alberto de Abedo Dormanha. Não. Clemente Cavazana. Ausente. Édipo Pereira. Ausente. Edival Antônio dos Santos. Não. Hélio Correia. Ausente. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Não. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavão Birubiru. Não. Mário Mardegan. Não. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Não. Valério Cambuí. Ausente. Votaram rejeitando o parecer contrário 11 vereadores, senhor presidente. Aprovaram o parecer contrário 2 vereadores e estão ausentes 5 vereadores. Rejeitado o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação, o presente projeto seguirá a sua tramitação normal. Com a palavra o vereador Jaime da Silva para justificar o voto. Eu volto à tribuna para questionar novamente o assunto. As argumentações que sucederam àquelas que eu falei, que eu procedi aqui, não tem nada a ver. A do vereador Edival, por exemplo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O presidente da República é chefe do Poder Executivo, em condições de iniciar o processo sobre qualquer matéria, principalmente sobre a matéria tributária.
Ele pode iniciar. Em nenhum momento eu disse que o vereador não pode apresentar projeto em questão tributária. Pode. Pode apresentar em matéria tributária, desde que ele justifique qual é a necessidade, qual o valor que vai ser perdido pelo poder público e de onde vai ser retirado esse percentual para compensar a perda. É muito simples o procedimento. A questão é que vem torto mesmo o projeto, vem ruim, sem condições de tramitar, e o plenário, porque é soberano, e nós não temos outro como não admitir, também num contexto, esse é um princípio democrático a ser acatado, o plenário é soberano e realmente vota. Vai fazer o quê? Mas querer negar a verdade, que o plenário transforma o que é ilegal em legal, não adianta, é verdade. Várias vezes aconteceu aqui, flagrantemente ilegal, contrário à Constituição, contrário à lei orgânica, mas o plenário diz que é legal. E o plenário tem autonomia para proceder assim, não questionei isso. Lógico, vai votar assim e nós vamos aceitar a decisão da maioria, porque esse é o princípio democrático. Isso não quer dizer que a decisão da maioria é a decisão correta. Pode, e como pode não, ocorre em vários casos, da decisão da maioria está errado. Não se trata também da questão de bancada ou não bancada. A gente vota aquilo que é de interesse da população. Em nenhum projeto eu votei a favor da prefeita ou contra a prefeita. Eu voto o que interessa à população, que é diferente. Eventualmente pode ser da prefeita. Quando apresenta-se um projeto contrário, e principalmente agora que nós não estamos decidindo mérito, nós não estamos decidindo se vale ou não o projeto, nós estamos decidindo se o projeto vai continuar tramitando, vai virar lei. Como ele é contrário a vários procedimentos legais, nós estamos obrigados a dizer que ele é. Essa é a minha obrigação como presidente da comissão. E é a obrigação do departamento jurídico. Nós não estamos dizendo que o plenário não tem poder para contestar. Pode contestar. Mas nós não podemos negar esse fato. Não é uma vez, não. Várias vezes o plenário transforma o que é ilegal em legal. E nós somos obrigados a admitir, porque a maioria é que vai vencer. Agora, eu sempre disse, e vou repetir, que o vereador tem que estar consciente que ele tem 3 limitações. Primeira limitação, moral. Pode até ser legal algumas coisas, mas é imoral, nós temos que admitir que é imoral, não podemos votar. Outra limitação, legal. Nós temos limitações legais, a lei nos impõe certas obrigações, certas restrições. Nós não podemos fazer lei sobre tudo que a gente quer. Nós temos que fazer lei dentro da nossa atribuição, ou então vai virar uma baderna. E a outra limitação que é material. Não adianta querer fazer lei transformando pau em pedra, porque não vai ter efetividade. É preciso ter racionalidade na edição de leis. As leis precisam estar em consonância, em sintonia com a Constituição Federal, com as leis federais, as leis estaduais, a atribuição de cada poder. É essas colocações que eu fiz desde o começo. Não estou contestando a autonomia da casa, não estou dizendo que a casa não pode legislar na área tributária, pode. Mas tem que fazer o projeto certo. Trate de apresentar, então, de onde vai sair o dinheiro, porque a lei impõe isso. Quanto vai se perder? Qual é a estimativa de perda de receita? É tantos mil reais? De onde vai sair essa perda estimada para compensar? Precisa estar no projeto. Se não está no projeto, o projeto é ilegal. Há algum questionamento de que esse projeto é ilegal? Não há nenhum questionamento, é ilegal o projeto. Agora, se o plenário diz que ele é legal, nós aceitamos a votação, a manifestação de vontade da maioria, e vamos votar o projeto. No mérito, vou votar contra de novo, porque ele é ilegal. Próximo vereador a justificar o voto, vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Antes, solicito ao segundo secretário Carlos Hernandes que assuma a presidência dessa sessão. Com a palavra, o vereador Edivaldo Antônio dos Santos, que tem até 5 minutos para justificar o seu voto. Senhor presidente, público presente, eu não questionei nada com relação ao vereador Jaime, nada foi questionado de onde saía ou não saía recurso. Acontece o seguinte, que a medida provisória que o governo federal emitiu agora, a semana passada, com relação à anistia aos donos de postos de gasolina, ele não veio explicando de onde ia sair recurso. Não veio. Com relação ao desconto que ele deu, o governo estadual deu para os empresários que devem ICM ao Estado,
Não justificou nada. Não justificou nada. Os deputados e os senadores estavam devendo para a União. Era um crédito que a União tinha para receber. Aonde? Eles se auto-anistiaram, eles mesmos se beneficiaram da lei. Então eu entendo o seguinte, se o governo federal, o governo estadual toma a iniciativa dessa maneira, por que não? A Câmara de Araçatuba não pode beneficiar a população nossa. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Ok, gostaríamos de agradecer a presença... Pois não? O senhor também quer justificar o seu voto? Justificando o seu voto, o vereador Arlindo Araújo Filho, que tem até 5 minutos para fazê-lo. Eu volto apenas para concluir meu raciocínio, que eu tenho certeza que eu fui bastante claro naquilo que eu falei, e deu para que entendessem exatamente o que eu queria dizer. Que não obrigatoriamente a Câmara está votando pela legalidade de coisas ilegais. Precisa se analisar com bastante critério e levar-se em conta que os pareceres são apenas pareceres, são apenas opiniões. Foi exatamente isso que eu quis esclarecer e deixar bem claro aqui. E também quis deixar claro que o vereador pode se intrometer no IPTU, porque as matérias são concorrentes, e os colegas, eu tenho certeza, que concordaram mesmo, porque não podia ser diferente. Era só isso que eu queria dizer. Obrigado. Ok. Encerramos assim esta sessão, agradecendo a presença de todos os vereadores e de todos os alunos do Paraízão. Muito obrigado pela presença. Ficam os senhores vereadores convocados para a sessão solene de entrega do título de cidadã araçatubense, a senhora professora Marinete Aparecida Neves Capóssoli. Será realizado na próxima quarta-feira, dia 6 de setembro de 2000, às 20 horas, no plenário desta Câmara Municipal. Ficam os senhores vereadores convocados para a 27ª sessão ordinária, que será realizada em 11 de setembro de 2000, segunda-feira, às 19 horas. Boa noite a todos.